a Deus. Graças e paz, irmãos. Abre a sua Bíblia aí, rapidamente, nós temos a ceia ainda. Abre a sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo de número 5. Amém? Os irmãos acharam aí? Daniel, capítulo de número 5. Amém? Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete de 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, e as mulheres, e as concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, e de ferro, de madeira e de prata. Eu estava... que a gente acaba, sem querer, a gente acaba vendo noticiários muito difíceis, muito bravos, muito complicado. E a gente vê que o mundo caminha assim, de passos largos mesmo, para a volta de Jesus. E aí a gente se preocupa, a gente como na frente da igreja, como líder, como pastores, então a gente se preocupa com os membros da igreja, a gente ora, na nossa oração, inclusive a gente tem um caderno de oração, eu não sei onde que está, os diáconos sabem onde que está esse caderno de oração, que eu coloquei ali numa cadeirinha, espero que alguém tenha levado para casa. Esse caderno de oração é para deixar aqui, para que você venha e faça o seu pedido, deixe o seu pedido nesse caderno de oração, que a gente vai estar orando por esse pedido. Eu já tenho o meu, mas esse é o caderno que a igreja vai, você que está vindo aqui, você vai escrever lá o que você precisar, coloca lá que a gente vai estar orando nesse sentido. Amém? E aí o meu está comigo, que já tem todos os trabalhos que a gente tem nas quartas-feiras aqui, e nesse livro que eu tenho, esse caderno que eu tenho na minha casa, é esse caderno que eu oro por todos vocês. Mas esse caderno tem que estar aos pedidos de vocês aqui para a gente orar nas quartas-feiras aqui por esses cadernos de oração. E aumenta a preocupação, irmãos, quando a gente vê as pessoas parando tão rapidamente, deixando de congregar. Eu tenho falado bastante aqui da carta aos Hebreus, que a preocupação do escritor é que as pessoas conheceram Jesus, aceitaram Jesus, provaram da boa palavra. No capítulo 6, verso 4, diz que eles provaram da boa palavra, do dom do Espírito, da palavra de Deus, e eles estão voltando para o judaísmo novamente. Então ele diz: por que vocês estão voltando? Lá não tem, lá no judaísmo não tem o que vocês têm aqui. Lá vocês não tiveram a experiência que vocês tiveram com Cristo. Vocês não tiveram a alegria, o prazer, a alegria do interior da alma, como vocês têm na presença de Jesus. Lá não tem salvação, lá não adianta vocês voltarem, porque Cristo não vai morrer de novo, já morreu uma única vez, lá não vai ter resultado, o resultado está nele. E ele faz a comparação entre Moisés, Jesus é superior a Moisés, capítulo 1. Ele vai falar dos anjos, Jesus também é superior aos anjos. E o sacerdote, né, o sumo sacerdote Arão, Jesus é o sumo sacerdote acima dele. Jesus, o templo era algo maravilhoso. Então Jesus não é o templo, ele é maior do que o templo. Então Jesus é sempre superior a todos vocês. Como é que vocês podem deixar aquilo que é melhor por aquilo que é bom? E a preocupação, irmãos, aí Deus me colocou, eu estava lendo, de repente eu não fiz nenhuma promessa, né, de abrir a Bíblia, dizer assim: Deus, eu quero abrir a Bíblia, que eu vou, aqui aonde que o Senhor, que eu abrir, o Senhor vai falar comigo. Eu não gosto disso, porque cai o risco, né, de encontrar o texto lá, quando Judas traiu Jesus e vendeu Jesus, e o texto diz que ele vai se enforcar. Já pensou se eu pego um texto desse? Se eu abro a Bíblia e pego um versículo desse e meus olhos vão em cima disso aí, Deus vai falar comigo? Aí é complicado, né? Eu abro a Bíblia e encontro lá Deus mandando, dizendo assim, o escritor dizendo assim: ele foi se enforcar. Essa é a palavra de hoje? Não, pelo amor de Deus, faz isso não.
Mas eu estava lendo, estava estudando, pesquisando a Bíblia, e aí o Senhor... eu olhei esse texto que eu já tinha lido, eu já conhecia um pouco, mas foi assim tão forte, tão claramente, quando eu li esse texto, que o rei Belsazzar deu uma festa para os seus pelos seus mil ou nobres, né? Mas ele, além de beber muito, tinha bebido muito, tinha feito muitas festas com as concubinas, havia também, e aí tudo que foi falado aqui, eu pensei nisso, tinha uma relação terrível entre homens e mulheres, com relações sexuais, e foi um negócio terrível. Mas ele achou que estava pouco ainda. Ele achou que essas coisas ainda não estavam tão bom. Eu vou fazer o seguinte, pega os utensílios que trouxe de Jerusalém, eu quero fazer mais, eu quero provocar mesmo, eu estou hoje aqui para provocar o negócio. E foram buscar os utensílios, coisa que o seu pai, né, o seu bisavô, Nabucodonosor não teve a ousadia de fazer isso. E olha que esse rei Nabucodonosor foi um dos piores que já existiu na face da terra. E Deus usa ele para fazer a obra dele, para levar a nação, a tribo de Judá, para a Babilônia, para poder preservar lá. E Deus usa Nabucodonosor e diz que ele é o meu servo e que vai ser um instrumento de Deus para a salvação da nação de Judá. Depois, no capítulo 4, se você tiver curiosidade de você ler depois, você pode ver isso. E aí o que acontece? Acho que é o demônio da moto. E aí o que acontece? Nabucodonosor, ele olha a Babilônia, que é sempre um símbolo de grandeza, de prostituição, de rebeldia. Sempre a palavra Babilônia tem esse contexto aí. E ele sai no seu palácio, dá uma olhada na Babilônia super... rica, até os jardins era suspenso, um negócio fora do comum. E ele olha e bate no peito, tudo isso foi o rei Nabucodonosor que construiu. E ele não deu glória a Deus por isso. E sabe o que Deus faz? Ele começa a perceber, em algum momento, ele começa a perceber que as unhas deles começam a crescer rapidamente, como unha de animais. E aí os pelos começam a crescer como se fosse pena de ave. Os dedos, as unhas dos pés crescem como casco de cavalo, sei lá, de boi, alguma coisa assim. E o cabelo cresce, fica o rosto parecendo um animal. E ele vai ter que ir lá comer capim por 6 meses. Quando ele está lá comendo capim, naquela desgraça que ele está vivendo lá, ele lembra que existe um Deus, foi Deus que fez todas as coisas. E sabe o que ele faz? Ele se arrepende da sua desgraça. E volta e diz, não há Deus como o Deus do céu, não Deus de Daniel, nem o Deus de Ezequiel, não, mas o Deus do céu, seja Ele glória para sempre, a Ele seja honra, glória, e aí parece que ele se converteu mesmo, no capítulo 4 você vai ver isso lá. Ele foi um rei terrível, mas ele reconhece que Deus era Deus na vida dele, foi Deus que fez tudo isso, ele reconheceu e ele glorificou a Deus. Herodes, ele foi comido de bicho por não ter glorificado a Deus. Irmão, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui? As pessoas estão zombando de Deus, assim como se Deus não existisse. A gente vê as festas, eu sei que está sendo gravado, mas não tem problema não. É melhor obedecer a Deus, que tem poder de matar a alma e ainda lançar o corpo no inferno, do que desobedecer ou ir contra aquele que tem poder só de matar a carne, mas não tem poder de mais nada. Nos casos, aí a gente vê, todos os carnavais tem sempre uma provocação contra Deus. Teve uma época aqui no Rio de Janeiro, entrou o Satanás lá, primeiro lá, com os braços abertos, como se estivesse abençoando o Rio de Janeiro, enquanto a igreja orava, de repente começa a pegar fogo na mão da imagem lá, de repente pega fogo em tudo o que há lá, e eles não conseguiram sair. Depois colocaram lá um homem vestido de Satanás, outro vestido de Jesus, e Satanás batia, destruiu Jesus na rua. Depois colocaram lá uma mulher nua, sem roupa, colocado numa cruz, zombando de Deus como se Deus fosse qualquer um. Além disso, irmãos, tem até um
um cara que fez uma música que disse: eu não sou besta para dar uma de heróis para morrer numa cruz. Zombando de Deus. Além daqueles outros que dizem assim, que dizia que era mais famoso do que Jesus e morreu com uma facada de um fã dele. A outra disse que Billy Graham foi lá para evangelizar uma atriz muito conhecida, que tinha uma pintinha no rosto. Ele foi lá e falou: Jesus manda falar para você que você precisa se entregar o mais rápido possível. Ela falou assim: vai embora com o seu Jesus, porque eu não preciso dele. Uma semana depois, encontra ela morta dentro da casa dela, na sala, em cima do vômito dela. Esse cara aqui, irmãos, ele zombou de Deus, pegou as coisas que foram consagradas a Deus para beber em prostituição. A gente vê, agora recentemente, Rio Grande do Sul está uma desgraça, né? Gente morrendo, perdendo tudo, enquanto outros estão fazendo festa. Festa de orgia, provocação a Deus, fazendo coisas que abominam a palavra de Deus, família. Um nojo. E esse camarada aqui fazendo isso. Só que, irmãos, aqui, o texto lá de Hebreus capítulo 10, não lembro agora o versículo, mas duro é aquele que cair na mão de Deus, do Deus vivo. Deus está no céu, mas Ele está vendo tudo que acontecendo aqui na terra, contra a sua palavra, contra a sua igreja, contra essas crianças que as pessoas estão fazendo. Você acha que Deus não vai agir? Você acha que Deus está de braço cruzado, vendo as coisas acontecer? Tudo bem, o cara está lá fazendo a festa, traz os utensílios. Ninguém fez isso, eu vou fazer para mostrar que eu sou rei aqui na Babilônia. Traz aqui. Trouxeram, beberam, fizeram a festa, nas coisas que foram consagradas a Deus, lá no templo. Lá. Eram de Deus. Esse Deus não se zomba. E de repente aquele rei está lá, fazendo festa. De frente a ele, do palácio, aonde que estava, a parede mais iluminada que você possa imaginar. Aparece-se uma mão com a mão de um homem. E começa a escrever 3 frases. Mene, tekel. Qual que é a outra? Sparsmi. Ou sparsmi. Parsim. Opere. Isso aqui, eles entendiam. Eram frase. Está na língua, não está na língua dos babilônios. Mas está no aramaico, eles entendiam. E por que eles não conseguiram entender isso? Você consegue passar a primeira imagem só para a gente dar uma olhada aqui? Eu coloquei só para a gente dar uma olhada. Coloquei. O rei Belsazar ofereceu um banquete de 1000 convidados. Verso 1, pode passar. Belsazar manda trazer os utensílios de ouro do templo de Jerusalém, fazendo a festa. Eles beberam, adoraram a imagem e se prostituíram, verso 4. Estava aí fazendo festa. Após a morte de Nabucodonosor, seu filho, era filho porque era descendente, né? Era bisneto dele. Reinava em seu lugar. Belsazar não quis ouvir Deus como Nabucodonosor ouviu. Pode passar. A escrita na parede. E aí todo mundo ficou, de repente, uma mão apareceu escrevendo na parede o verso 5 da Bíblia aí, que do capítulo 5, verso 5 está escrito aí. E eles ficaram apavorados. O rei Belsazar ficou transtornado. Os ombros deles caíram, não conseguia mais levantar, as pernas começaram a tremer, os joelhos começou a bater um no outro. Mas por que tanto medo agora? Só porque uma mão começou a escrever numa parede, o cara agora acabou com a força dele, acabou com o seu reinado. O cara que era tão forte, tão poderoso, rei da Babilônia, agora está o seu joelho batendo, só por causa de uma mão começou a escrever ali. Mas o que dizia aquela escrita? E aí ele disse assim, tem aí trouxeram os seus sábios,
Ninguém sabia decifrar nada, ninguém sabia nada. Aí ele disse assim, olha, aquele que conseguir decifrar o que significa essas letras, você vai receber vestes reais, um colar de ouro, e vai ser o terceiro no reino. Pode passar. Aí Belsazar manda chamar os sábios, encantadores, feiticeiros, mas ninguém soube interpretar a escrita. De repente aparece uma rainha mãe, talvez tenha sido na época da história, conhecia muito bem a história de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão da imagem, né? E ela disse, olha, eu conheci um rapaz chamado Daniel, ele consegue interpretar sonhos, revelar coisas assim, ele tem o espírito do Deus vivo, ele tem o espírito do Deus poderoso. Manda chamar, o cara está desesperado, que nome que é esse, que troço que é esse? Ninguém mais queria beber, ninguém mais queria fazer mais festa, só por causa que uma mão estava escrevendo na parede. Chamaram Daniel, Daniel chegou, pode passar, depois a gente vê essa. E aí Daniel vai ouvir o que o senhor está precisando. Eu estou precisando que você consiga interpretar o que está acontecendo aqui, porque eu estou aqui tremendo. Eu nunca senti isso na minha vida. As minhas pernas não conseguem segurar, meus ombros não conseguem ficar mais como era antes, tão forte que eu era, agora estou caído, eu não consigo mais falar. Passa. Aí ele disse, olha, está escrito Mene, Mene, Tekel, ou Uparsim. Daniel está lá esperando. Daniel, quando era jovem, ele conseguiu, né, interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Pode passar? Não surpreende Belsazar por profanar os objetos sagrados do templo de Deus. Daniel chegou e disse assim, é o seguinte, você fez uma coisa que você não deveria fazer. Enquanto você bebia, quando você fazia festa, os persas, o medo persas, já secou Jerusalém. E o que está escrito? A palavra Mene, quer dizer, Deus contou os seus dias. E Tekel, ele pesou na balança o seu reino. E Pérez, ou Parsim, foi dividido o seu reino e você vai morrer por causa disso. No mesmo dia, na mesma semana, o Medo Persas entrou na Babilônia. Mas era impossível entrar na Babilônia. Os muros eram gigantescos. Vocês esqueceram que eles eram treinados para entrar pelo rio? E eles conseguiram entrar pelo rio à noite e mataram esse camarada no mesmo dia. E tomaram a cidade da Babilônia. Deus contou seus dias, pesou numa balança o seu reino. Foi dividido. E a morte chegou para você. Não tem conversa. E o camarada morreu naquele dia. O que quer dizer com isso? É que com Deus não se zomba. Irmãos, a gente está vendo pessoas se embebedando por meio da Babilônia. Por que o amor de muitos se esfriaria? Por que muitos estão tão frios dentro das igrejas? Por que muitos deixaram de fazer aquilo que Deus nos manda fazer? Porque muitas vezes nós ficamos muito mais nas mídias, muito mais nas redes sociais do que lendo a Bíblia. Nós falamos aqui da 10ª parte, né, do dízimo, da oferta. Mas Deus requer de mim e de você tempo para dedicação a Ele. Uma 10ª parte do dia. Quantas horas tem o dia? 24 horas. Dessas 24 horas, a 10ª parte dessas 24 horas que eu devo oferecer para Deus? Quantas horas? Não ouvi. 2 horas e 40. Dessas 2 horas e 40, irmãos, quantos versículos você consegue ler durante o dia? Quanto tempo de oração você fica?
nessas 2 horas, você fica buscando a presença de Deus, orando por alguém? Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida como se não fosse crente. E aí vão fazer sendo enganado pela Babilônia, que embebeda as pessoas no mundo do pecado. Aí vem e participa da mesa de Cristo. E a gente não sabe por que a gente está vivendo uma vida cada vez mais de desgraça. Não prospera, não sente mais a presença de Deus. E culpa a igreja é muito fria. A igreja é fria, você também é frio, porque você é igreja. Irmãos, quantas vezes? Quarta-feira Deus falou conosco assim também. Quantas vezes você entrou por essas portas dando graças a Deus? Traz a sua mente aí. Quantas vezes nós entramos por essas portas e dizemos: Deus, muito obrigado por ter trazido até aqui, porque eu não fui perseguido por ninguém. Quantas vezes você fez isso? Quanto tempo você tem, quanto tempo você e eu temos com Deus? Falando com Jesus, por exemplo. Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho com Deus durante o dia? Mas quanto tempo você tem diante de uma televisão e diante da internet? Quanto tempo você tem? Está aqui a ceia do Senhor, Ele já fez o que tinha que fazer. Agora cabe a nós a devolvermos em oração, adoração a Ele. Viemos para a igreja adorar a Deus, viemos aqui para ficar vendo se está tudo bem aqui, se tem alguma coisa que está faltando. Viemos aqui para adorar a Deus, irmão. Deus exige isso de mim e de você, entrar por essas portas, como disse o salmista, entrar com ações de graças, com louvores dos nossos lábios. Todos que rejeitaram a Deus sofreram consequências. Puxa, nós temos o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Nós temos liberdade, vamos para a nossa casa, voltamos tranquilamente, não tem perseguição. Você já imaginou se nós morássemos num lugar, por exemplo, de perseguir os cristãos? Como seria a nossa vida? Como seria a sua vida? Como seria a minha? Nós vamos participar da ceia do Senhor, amém? Essa é a ceia do Senhor. Na igreja de Jerusalém havia festa também depois da ceia. Assava-se cordeiro, fazia festa mesmo. Mas antes, levava todo mundo à mesa para refletir: por que você está aqui? Por que você acha que você pode participar da ceia do Senhor? Por que você acha que você pode estar aqui na presença de Deus e você acha que você vai para o céu? Por quê? Porque alguém morreu. Alguém sacrificou a vida para que eu e você estivesse aqui. Pessoas morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Pessoas foram mortas para que o Evangelho chegasse até nós. E sabe o que a gente faz? Tanto faz, tanto fez. Eu largo a minha Bíblia em qualquer lugar. O que nós estamos fazendo da nossa vida como cristão, meu irmão? O que nós estamos fazendo a nossa vida como crente? Será que a gente está conseguindo impactar alguém? Quarta-feira eu disse aqui, os últimos versículos do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quando ele disse: o que eu tenho mais a dizer sobre Sansão, sobre Gideão, sobre Davi, uns que foram cortados ao meio, outros que foram colocados nas prisões, e todos esses morreram crendo, sem ver a promessa, e creram. Eles estavam lá, eles foram perseguidos, mortos, apedrejados, lançados nas covas dos leões, mas eles morreram crendo que na promessa que Jesus viria e pregaria as boas novas do Evangelho aqui na terra. Eles morreram sem saber, eles morreram sem encontrar a promessa, mas eles morreram crendo. O que eu e você estamos fazendo? Irmãos, hoje eu não vou porque eu estou com a dor na unha do pé. Hoje eu não vou porque eu estou gostando mais da igreja. Homens de Deus, morreram. Irmãos, eu sei que você sabe, mas se tiver alguém que não sabe, tem lugar na China ainda, que tem um muro lá, que tem alguém querendo ir na escola bíblica dominical. Olha só, nós temos escola bíblica dominical, nós temos cursos aqui de capelania,
Vamos ter curso de brigada de incêndio. Tem curso aqui de preparação para obreiro. Nesses lugares aí que eu estou te falando, está lá escrito aqui, ó, Salmo número 1, Salmo de número 2. O cara que marcou um ano para ler o Salmo número 1. Ele chega lá, lê o Salmo, os olhos dele, olha para o Salmo 2, ou o Salmo do número 2. O que está atrás dele fala assim, por favor, sai daí, porque eu já marquei para ler o Salmo do número 2. Aí o cara que está lendo o Salmo de número 2, ele tem o desejo de ler o Salmo de número 3. O cara está atrás dele, não, por favor, o número 3 eu marquei para ler. Morando em caverna. Porque eles não podem sair. E nós estamos em liberdade aqui e vamos para nossa casa tranquilo. Ninguém mexe conosco, sabe por quê? Nós temos liberdade de adorar a Deus. E muitas vezes a gente vem e não adora. E volta para casa e fala assim, o culto foi ruim, né? Hoje o culto não foi bom, não. O culto foi muito bom. O problema foi a minha percepção, foi a minha vida que não foi boa no culto. Porque infelizmente eu fiquei 2 horas e não prestei culto ao Senhor. O Senhor está te chamando, a mim e a você, para uma responsabilidade. A ter uma vida mais correta com Deus, sincera com Deus. Temos uma ceia e todos nós vamos participar. Mas participe com responsabilidade. Em nome de Jesus. Não permita que esse tipo de coisa, festas e essas coisas todas, como se Deus não estivesse vendo. Deus só está preocupado comigo e com você para que a gente não seja enganado. Com esse mundo que parece que é bom, mas é uma destruição total. Uma destruição total. Para encerrar, qual o tipo de modelo que os nossos filhos, as nossas crianças têm de nós como pai? Qual o nosso legado como pai para os nossos filhos, como cristão? Pensa aí. A gente ouve muitas pessoas falarem isso, não é? Quantas vezes o teu filho ou tua filha entrou e você estava orando? Ou quantas vezes seu filho passou e pediu desculpa porque você atrapalhou que você estava lendo a Bíblia? Eu tenho uma dificuldade que meu filho não consegue ir na escola bíblica. Sabe por que não vai? Que você não leva. Porque a Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho. É indo com ele. Aí depois, quando o filho começa a ficar rebelde, quem é culpado? A igreja não tem nada na igreja para as crianças fazerem. Culpa a igreja. Mas na nossa casa não tem culto na nossa casa. Irmão, quando foi que você fez um culto na sua casa? Inclusive, nós estamos aqui. Se você quiser um culto na sua casa, uma visita, irmãos, na sua casa, a sua família, estamos aqui à disposição de você. A gente marca, vamos fazer uma agenda, nós vamos fazer um culto na sua casa, vamos orar com você, nós vamos aconselhar, vamos chorar junto, vamos caminhar junto. Estamos aqui, irmãos, se arrastando. Nós estamos aqui, nós vamos andar junto, nós vamos chegar lá. Mas chegar junto. Nós temos consciência. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, carregai as cargas uns dos outros. Nós temos consciência que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. A partir de hoje, como disse o pastor Adeildo, vamos mudar essa realidade? De repente, o seu filho vai passar na porta para entrar para o quarto, você está lá orando lá. Vamos mudar essa realidade? Vamos separar pelo menos meia hora para orar, para ler a Bíblia. Durante o dia eu fui desafiado lá no encontro lá, eu esqueci o nome agora, do encontro, conferência missionária. Os judeus, para encerrar aqui, para a gente ir para a ceia. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Eu desejo orar por dia 1h30. Poxa, mas 1h30 direto é cansativo. Mas eu posso dividir isso. Para eu orar 1h30, eu posso dividir isso. De manhã eu posso orar meia hora.
À tarde eu posso orar mais meia hora. E à noite, antes de dormir, eu posso separar mais meia hora para orar. Uma hora e meia por dia dá para a gente fazer isso. Eu fui desafiado. Enquanto o irmão estava falando, o Espírito estava ministrando no meu coração. Por que você fala que é cansativo orar 1h30, Manuel? Não tem assunto? Tem muito assunto, irmão. Tantos problemas. Eu acabei colocando no caderninho, porque eu não consigo lembrar de todo. Eu coloquei lá muitos problemas. Muitos. Dá para orar mais de 2 horas. Se você for orar por cada pessoa que eu sei que tem problema, está precisando de ajuda, gasta mais de 2 horas orando. Ah, mas me cansa. O abençoado cansa? E você quer ser abençoado? Se a oração te cansa? O Senhor chama eu e você para uma responsabilidade com Ele. E pode ter certeza que Ele vai garantir a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. O diabo não vai mexer na sua casa, pode ter certeza. Satanás não vai destruir o projeto de Deus na sua vida, na minha vida e na nossa casa. O diabo não tem poder de destruir o projeto de Deus na minha e na sua vida. Ele não tem poder. O João dizendo aos jovens, jovens, tu és forte, já venceste o maligno. Jovem, o Satanás não tem poder de destruir sua vida, você é forte, já venceste o maligno. Diz a palavra de Deus. Homens e mulheres, casados. O projeto de Deus para mim, para a sua vida ainda continua de pé. E Ele é aquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir, diz a carta aos Hebreus. Capítulo 10, verso 25, é só você conferir lá. E Paulo também, a Filipenses, ele também diz, tenha por certo que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele é poderoso para terminar até o dia do Senhor. Deus está cuidando de mim e de você, pode ter certeza disso. Eu vou encerrar. Eu chamo os diáconos aqui para frente, por favor. Irmão, quantas vezes Deus surpreendeu você, por exemplo, no mercado, ou numa padaria, ou na rua, ou em qualquer lugar, com alguém necessitado. Eu fui chocado, fui sacudido assim terrivelmente. Ontem eu estava mais a minha esposa, a minha amada esposa, como dizem alguns pregadores, alguns pastores, a mulher mais bonita do mundo. E é verdade, viu? Verdade. Estávamos comprando ali, comprando um pouquinho as coisinhas, né, para levar para casa. E no outro caixa tinha uma mulher com um cartãozinho talvez seja aquele cartãozinho de vale compra. Ela estava levando um negócio tão pouco, irmão, tão pouco. E na hora de passar o cartão não dava para comprar o que ela estava levando. E ela começou a devolver. E o caixa perguntou para ela, o que você vai devolver? Eu vou devolver 1 quilo de açúcar. Eu vou devolver uma fralda que era até sem marca. Eu vou devolver, não deu aí não deu. Eu vou devolver 1 quilo de farinha de trigo, que era o que ela ia levar. Também não deu. E ela ficou pensando, e aí o meu coração cortando. Eu falei, será que também está cortando o coração da Andréia? Deve estar. Aí saímos ali, aí cheguei no carro, abri a tampa para colocar as coisas lá, e eu fiquei ali, eu me arrebentei. E Deus falou ao meu coração, você vai deixar passar isso? Você vai embora? Aí eu olhei para a Andréia, aí eu perguntei para ela, Andréia, você viu isso? Ela fez, vi. Eu vou lá, eu vou voltar lá e eu vou pagar. Se ela estiver lá, eu vou pagar. E ela volta, irmãos. Aí quando eu olho, a Andréia vem chorando. Falei, pronto, apanhou. Fui fazer um ato de bondade, apanhou. Ela veio chorando. Não, eu fui lá e a mulher falou, não precisa pegar tudo não. Não precisa pegar tudo não. André falou, não, pode trazer tudo. O que ela devolveu, eu vou trazer tudo. Nem que a gente pague daqui a 30 dias, mas paga. Mas sabe o que a moça falou para a Andréia? Ela não falou, eu sei que ela falou muito obrigado. Mas o gesto que ela fez, acabou com a Andréia e acabou comigo também. Eu posso te dar um abraço? Irmão, quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes Deus levou alguém para você ser uma pessoa generosa? Ou você passou de lado e nem sentiu nada?
quando a gente não sente nada, porque a gente já está embebedado por esse mundo tão horrível. Vamos morar no céu, amém? Mas tem que ter responsabilidade aqui na terra. De servir a Deus como deve servir. Ser cristão como deve ser. Temente a Deus. Não trocar nada de Deus por nada desse mundo. Ah, eu vou ser rejeitado, não tem problema. Deixa eu ser rejeitado. Mas eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus. E eu não vou permitir que o mundanismo tome conta da minha vida. Eu não vou permitir que esse mundo de tecnologia domine a minha vida. Porque quem deve dominar a minha vida é o Espírito Santo. Esse tem que ser o ser que deve dominar a minha vida em tudo, em todos os momentos da minha vida.